Na madrugada do dia 27 do mês de maio desse ano de 2016, Deus me fez passar por uma terrível experiência que nunca imaginei que passaria. O fato se deu que na madrugada do dia citado, tinha chegado a hora de minha partida desta terra. Ao ver que tinha morrido, despedi-me de minha esposa e meu neto que estavam dormindo, e segui por um corredor luminoso rumo às alturas. Deparei-me então em um lugar como se fosse o portal do céu. Olhando para o que parecia um portal, dava para ver os raios de uma forte luz que brilhava do lado de dentro. Em seguida avistei folhas de papel em minha frente. Os papéis eram como pérolas brancas que refletiam lindas cores que jamais tinha visto antes. Essas folhas de papéis representavam uma vida limpa sem defeito algum. Fui tomado de uma alegria indescritível por saber que tinha sido perdoado de todos os meus pecados. Na expectativa de que o portal se abrisse e eu fosse levado para o lado de dentro, uma sombra escura e assustadora se atravessou em minha frente, me separando daquele lindo lugar. Seguidamente fui levado por uma espécie de um túnel negro até chegar à entrada do inferno. No instante que cheguei neste lugar horrível, correntes foram colocadas no meu corpo por demônios cujos rostos eram desfigurados, vestidos todos de vestes pretas. Houve gritos que ecoavam de dentro de uma caverna negra, cujo solo era de lavas incandescentes de fogo. Uma visão horrível. Todo o aspecto ao redor era de um cinza escuro e fogo que saía pelas rachaduras das rochas. Acorrentado, eu teria que esperar o momento da minha tortura. No mesmo instante que avistava todo aquele terror ao redor, eu clamei angustiado, dizendo: Deus, não pode ser. Por que, Deus? O que estou fazendo aqui nesse tormento? Não pode ser verdade. O Senhor tinha me perdoado. Por que me mandou para cá? Por que, Deus? Clamei por misericórdia. Pedia com todas as minhas forças que Deus me tirasse daquele lugar. Mas me dominou o fato de que era uma circunstância irreversível. Tudo era muito real. Naquele momento, minha memória ativou-se. Veio toda a minha vida na minha mente. Pensei em todo o tempo que perdi, as oportunidades que tive. Lembrei-me de muitas passagens bíblicas que falavam sobre o inferno. Em grande pavor, tive a mesma atitude do homem rico que fora levado para o Hades. Pedi que Deus me fizesse voltar para avisar os que ainda estavam vivos, para que fizesse de tudo para não irem parar naquele lugar horrível. Mas foi-me dito que não sairia mais dali. Não teria outra oportunidade. Enquanto era oprimido pelos demônios, avistei uma mulher de vestes brancas, mas toda suja. Naquele instante, entendi que representava a igreja contaminada com o mundo e foi rejeitada pelo Senhor. Em seguida, ouvi um demônio gritar: Olhem, lá vem o maioral, nosso líder. Olhei para cima e vi que era Satanás que via voando. Eu seria posto diante dele, onde saberia o que seria feito comigo. Nesse instante, apavorado, clamei o mais que pude: Deus, não pode ser, me tire daqui, me tire daqui. Continuei a clamar: misericórdia, Senhor, misericórdia, me tire desse lugar horrível. E ainda dizia: só pode ser um sonho, tem que ser um sonho. Faça que me acorde, Deus, que seja um sonho tudo isso, não pode ser verdade. Fazia de tudo para acordar. Entretanto, tudo era muito real para ser um sonho. Os gemidos, os gritos, todo aquele ambiente infernal. Mesmo ciente que não sairia mais daquele lugar, que tal seria meu destino eterno, continuava a clamar para que Deus me tirasse daquele lugar. Foi quando, ao olhar para o alto, avistei como se fosse um homem de branco que me disse: eu te avisei, te dei tempo, mas você não me deu ouvidos. Então eu disse: Senhor, e tudo o que fiz de bom, como fui parar aqui? Então ele me disse: não é o suficiente, não é só isso que quero de você, não basta o que você fez, quero mais. Entendi que além de fazer mais para ele, tinha que conservar uma vida casta, sem defeito, completamente limpa e pura, exatamente como Paulo escreveu: e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Tomei conhecimento que aquelas folhas que tinha visto diante do portal era a minha vida limpa na conversão, que eu tinha a responsabilidade de preservá-la limpa até o fim. Em estado de pânico, clamei a Ele com todas as minhas forças: me tira daqui, Senhor, dá-me uma nova chance, me faça acordar, Senhor, me tira desse terror. Mas continuava sendo dito para mim que não era sonho. Em meio à minha terrível angústia, tomado por pânico e pavor, continuando meu intenso clamor para que saísse daquele lugar, para surpresa minha, já sem esperança, a ponto de me autoflagelar com minhas próprias mãos, naquele instante fui retirado daquele lugar horrível e aos poucos fui avistando o meu quarto novamente. Tomado ainda de muito pavor, agora não acreditando no fato de estar novamente a este mundo,
Esperei que minha respiração se acalmasse, pois as batidas do meu coração estavam a 1000. Ao me acalmar, num suspiro de alívio, disse: ó Deus, obrigado. Ó Deus, muito obrigado. O Senhor me deu uma nova chance. Obrigado, Deus, por ter me tirado daquele lugar. Ao levantar-me, acordei minha esposa dizendo que tinha algo para lhe contar. Em seguida, fomos até a sala, onde contei tudo o que tinha acontecido. Eram 4h10 da madrugada. Depois de lhe contar tudo, dobramos nossos joelhos e oramos até o amanhecer. À tarde do mesmo dia, com meu corpo amortecido e minha mente conturbada de tudo o que vi e ouvi desde o início dessa terrível experiência, o Espírito de Deus me fez escrever em detalhes para depois transmitir, como estou fazendo agora, a fim de que os filhos de Deus tomem consciência do que será depois e como tudo deve ser agora para aqueles que querem ser levados para o céu e não para o inferno. Cada um é responsável pela sua própria vida. Tudo será exposto naquele dia quando se estiver diante do tribunal de Cristo. Irmãos em Cristo, temos que ter em mente que tudo em nossas vidas precisa ser feito segundo a vontade de Deus e não segundo a nossa vontade. Creio que Deus me fez passar por tal experiência para que paremos de brincar de igrejinha e levemos mais a sério nossa vida espiritual. Deus quer que seu povo se volte para as verdades negligenciadas. As mensagens da facilidade que se tem pregado hoje nos púlpitos e fora dele têm feito com que se esqueçam das verdades fundamentais das Escrituras. Tem se dado muita ênfase à mensagem sobre que Deus é amor, que não castiga ninguém e que sua graça nos isenta de qualquer esforço para se alcançar o céu. Na verdade, estão pregando uma meia-verdade, mas não a verdade em si. Deus é amor, mas também Ele é um Deus de justiça e dará a cada um conforme suas obras. Sua graça nos liberta e nos perdoa, mas não nos isenta de esforços para que renunciemos às obras da carne, esforços para que entreguemos nossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus e os sirvamos em novidade de vida, mantendo-nos incorruptíveis no meio de uma geração perversa e corrupta, na qual temos que viver como astros no mundo. Essa mensagem atual que isenta os cristãos de qualquer esforço tem feito com que se baixe a guarda da vigilância, onde facilmente Satanás e seus demônios têm levado a muitos cristãos a viverem em conformidade com este mundo, levando-os a pensar que Deus não se importa a forma como vivem e se relacionam. Infelizmente, suas mentes encontram-se obscurecidas pelo enganador. Sua vontade é que continue a viverem sob o engano do falso evangelho, um evangelho que não exige nada, que libera tudo e deixa todos à vontade para fazerem o que quiserem. Deus me fez passar pelo que passei para advertir a igreja de Deus com respeito da falsa segurança transmitida pela falsa mensagem que tem levado e levará milhares de cristãos para o inferno. Sem sombra de dúvida, a verdade é que, se queremos o céu, temos que eliminar de nossas vidas toda espécie de pecados. Temos que nos despojar, nos livrar, nos esvaziar, nos desconectar de todas as coisas que provocam a ira de Deus. É importante que entendamos, para o bem de nossas próprias almas, que Deus não vai deixar escapar nada. Ele é santo e não admitirá que impureza alguma entre no céu. Aquele que não estiver completamente limpo não entrará no céu. Por esse motivo, como eleitos de Deus, devemos nos revestir de santidade, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportando uns aos outros e perdoando-nos uns aos outros. Não devemos nos enganar. Cristãos que mentem, que se prostituem, que são maliciosos, que falam palavrões e qualquer tipo de palavras torpes, que praticam as mesmas coisas que as pessoas do mundo praticam, não entrará no céu. O destino desses será o inferno junto com os ímpios. Paulo declara que quem fizer o agravo receberá o agravo que fizer, pois não há acepção de pessoas. O erro da maioria dos cristãos de hoje é não terem em mente a realidade do céu e as condições de ir para lá, e a realidade do fogo eterno e o que pode levar para lá, e ainda não pensarem que vivemos a cada instante a um passo do que será. Prezado amigo e irmãos em Cristo, tenho em mente que a terrível verdade do estado da perdição dos ímpios e dos desobedientes é declarada nas Escrituras do princípio ao fim. Jamais houve coração mais terno do que o do Senhor Jesus Cristo. Entretanto, ninguém jamais falou com mais autoridade ou ênfase sobre a realidade do inferno. Entre seus muitos avisos encontramos: e os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Mateus 8:12. Eu, porém, vos digo que qualquer que, sem motivo, se encolerizar contra seu irmão, será réu de juízo. E qualquer que disser a seu irmão raca, será réu do sinédrio. E qualquer que lhe disser louco, será réu do fogo do inferno. Mateus 5:22. Mandará o Filho do Homem
homem os seus anjos, e eles escolherão do seu reino tudo o que causa escândalo, e os que cometem iniquidade, e lançá-los-á na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Mateus 13, 41, 42. E se o teu olho te escandalizar, arranca-o, e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida com um só olho, do que tendo 2 olhos, seres lançado no fogo do inferno. Mateus 18, 9. E separá-lo-á e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Mateus 24, 51. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Mateus 25, 30. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Pois que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? O que daria o homem pelo resgate da sua alma? Marcos 8, 35 a 36. Mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim vos digo, a esse temei. Lucas 12, 5. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas no reino de Deus, e vós lançados fora. Lucas 13, 28. Também Paulo diz, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Colossenses 3, 6. No livro do Apocalipse encontramos escrito, dizendo com grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo. Apocalipse 14, 7. Quem quer ouvir, que ouça, quem deixar de ouvir, que deixe. Mas esta é a mensagem que Deus me entregou para anunciar nesse tempo do fim. Creio, sem sombra de dúvida, que Deus me fez passar por essa terrível experiência para que eu pregue categórica, fervorosa e eficazmente sobre a eternidade e com clareza apresente a verdade sobre o inferno, o terrível manicômio do universo, onde os inconstantes, ébrios e débeis espirituais, por mais sãos que sejam intelectualmente, serão recolhidos para sempre. Povos de Deus, façam tudo para escapar da ira futura. Tomem cuidado, pecados que para muitos são insignificantes levarão muitos cristãos para o inferno. Advirto a todos contra os achismos de homens que acham que podem enganar o que está escrito para ensinar o que pensam. Dou o alerta para tomarem cuidado com profecias e revelações que não condiz com a doutrina bíblica. Lembre-se que Deus vela pela sua palavra para a cumprir. Jeremias 1:11.